Uma sombra milenar paira sobre a humanidade, um eco de águas primordiais que moldaram nosso destino. Milhares de anos se passaram e a história de um dilúvio global persiste, gravada em textos sagrados e memórias coletivas. Mas o que aconteceria se as lendas se entrelaçassem com a dura realidade? E se as provas de um evento cataclísmico estivessem, neste exato momento, sendo desenterradas, revelando uma verdade tão chocante que a própria ciência hesita em aceitar? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode redefinir tudo o que você pensava saber sobre a Arca de Noé. Se a sua fé e a sua curiosidade o trouxeram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhuma das nossas revelações. Imagens de satélite, há décadas, têm capturado formações geológicas intrigantes nas montanhas de Ağrı, na Turquia, conhecidas biblicamente como Monte Ararat. Por séculos, peregrinos e exploradores buscaram ali vestígios da lendária arca, mas a natureza implacável do terreno e a magnitude da história sempre obscureceram a verdade. Até agora, em 1959, o capitão Ilhan Durupinar, do mapeamento aéreo turco, fez uma descoberta que viria a agitar o mundo. Uma estrutura geológica, quase perfeita em sua simetria, com as dimensões descritas no livro de Gênesis. Não era uma montanha, nem uma formação rochosa comum. Era algo que se assemelhava, de forma inquietante, a um casco de navio gigantesco. A notícia, inicialmente, foi recebida com ceticismo. Afinal, a ideia de uma arca de proporções bíblicas repousando intacta por milênios parecia mais um conto de fadas do que uma possibilidade real. Contudo, a persistência de alguns pesquisadores e a evolução da tecnologia de escaneamento começaram a pintar um quadro muito diferente. Em 1977, Ron Wyatt, um arqueólogo amador, mas com um histórico notável de descobertas controversas, iniciou uma série de expedições ao local. Suas primeiras investigações, embora rudimentares para os padrões atuais, revelaram anomalias significativas. Wyatt utilizou detectores de metal e radares de penetração de solo para mapear o interior da estrutura. O que ele encontrou foi surpreendente. Padrões metálicos regulares, dispostos como as nervuras de um navio, e até mesmo um material petrificado que, ao ser analisado, demonstrou ser madeira fossilizada com alto teor de carbono. Mas a ciência oficial, com sua cautela inerente, relutou em validar essas descobertas. A Arca de Noé, para muitos, pertencia ao domínio da fé, não da arqueologia. No entanto, o tempo e a tecnologia são aliados da verdade. Em 2017, um grupo de cientistas e pesquisadores turcos e americanos, liderados por Andrew Jones, da Arca-Rate Project, e o Dr. Fethi Ahmet Yüksel, da Universidade de Istambul, começou a aplicar métodos muito mais sofisticados ao sítio. Eles utilizaram varreduras de tomografia elétrica, ERT, e tomografia de resistividade elétrica, ERT, técnicas que permitem criar imagens tridimensionais do subsolo, revelando estruturas ocultas com uma precisão sem precedentes. Os resultados foram estarrecedores. As varreduras revelaram uma estrutura interna complexa, com múltiplas camadas e compartimentos, que se estende por mais de 150 metros de comprimento. As dimensões, novamente, coincidiam de forma impressionante com as descrições bíblicas. Aproximadamente 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Mais do que isso, as análises de solo mostraram a presença de materiais orgânicos decompostos e, em algumas seções, concentrações elevadas de ferro, sugerindo a existência de artefatos ou reforços metálicos. A estrutura não era uma formação natural. Sua geometria era intrinsecamente artificial, projetada. A história bíblica descreve a arca como sendo feita de madeira de gofer. Embora não saibamos exatamente qual árvore é a gofer,
A análise da madeira fossilizada encontrada por Wyatt e mais tarde por equipes mais recentes aponta para uma madeira resistente, tratada com betume, exatamente como a narrativa de Gênesis. O processo de petrificação, que transformou a madeira em rocha ao longo de milênios, é um fenômeno conhecido, mas a preservação da forma e da estrutura interna da madeira é um testemunho da magnitude do evento que a soterrou e da resiliência do material. A questão que se impõe é: por que essa descoberta não está nas manchetes de todos os jornais? A resposta é complexa e multifacetada. Primeiro, há o peso do paradigma científico. Aceitar a existência da Arca de Noé como um artefato físico significa, para muitos, abrir a porta para uma revisão completa da história da Terra e da humanidade. Significa confrontar a narrativa secular com uma perspectiva bíblica que, para alguns, é incompatível com o racionalismo moderno. Segundo, a região do Monte Ararat é politicamente sensível, o que dificulta a realização de pesquisas e a divulgação de descobertas em larga escala. A burocracia e a instabilidade regional são obstáculos consideráveis. Terceiro, o próprio Ron Wyatt, embora tenha feito descobertas intrigantes, foi criticado por métodos pouco ortodoxos e por uma tendência a tirar conclusões precipitadas, o que gerou desconfiança na comunidade acadêmica. No entanto, as novas evidências, obtidas com tecnologia de ponta e por equipes científicas respeitáveis, são cada vez mais difíceis de ignorar. O Dr. Fethi Ahmet Yüksel, líder do projeto de escaneamento, afirmou publicamente que as imagens de radar não parecem ser uma formação natural e que confirmam que a estrutura é um artefato feito pelo homem. Ele e sua equipe continuam a trabalhar, buscando as permissões necessárias para escavar o local e, finalmente, revelar ao mundo o que está escondido sob as camadas de terra e tempo. A verdade proibida por trás da Arca de Noé pode não ser uma proibição imposta por uma conspiração, mas sim pela nossa própria dificuldade em conciliar o inexplicável com o que julgamos ser a realidade. A Arca, se confirmada, não seria apenas um achado arqueológico, seria um portal para um passado que a humanidade tem tentado esquecer. Um lembrete do poder divino e da fragilidade da existência humana. Imagine as implicações: a confirmação de um dilúvio global, a prova de uma intervenção divina, o elo perdido entre a fé e a ciência. Enquanto a poeira não baixa e as escavadeiras não avançam, o mistério da Arca de Noé no Monte Ararat continua a instigar. As evidências se acumulam, os cientistas se dividem e a verdade parece estar espreitando, esperando o momento certo para se revelar plenamente. O que os arqueólogos encontraram e continuam a encontrar não são meras rochas, mas os vestígios de uma embarcação colossal, um testemunho silencioso de uma era esquecida. Este não é apenas um conto antigo, é uma história viva que a cada nova varredura e a cada nova análise se revela mais plausível. A verdade sobre a Arca de Noé pode estar muito mais próxima de nós do que jamais imaginamos. O que você fará com essa informação? Irá ignorá-la, como muitos fizeram, ou irá questionar, investigar e buscar a verdade por si mesmo? O tempo da indiferença acabou. O tempo das revelações chegou. Prepare-se, pois o que está por vir pode abalar os alicerces da sua compreensão. Se você sentiu o chamado dessa verdade proibida, compartilhe este vídeo, comente suas impressões e, acima de tudo, mantenha-se vigilante. O retorno de Noé pode estar mais próximo do que pensamos.